maior torneio do reino vai rolar em alguns meses, com os melhores cavaleiros gigantes do mundo. Todo mundo tá treinando pesado pra conquistar o título de maior cavaleiro gigante. Mas tem um moleque que passou esses meses só dormindo e comendo carne de goblin, assistindo a galera treinar. Todo mundo acha que ele já aceitou a derrota e só tá ocupando espaço. Até o general pensa que ele faz isso pra zombar dele e quer expulsar o garoto. No dia do teste, anunciaram que a primeira fase seria um cada um por si. Então os cavaleiros se uniram para eliminar o moleque que nunca treinou, porque ele era um mico para eles. Eles o cercaram sem chance de fuga. Ele sorriu e deu um soco tão forte que o gigante do cavaleiro voou longe. Os outros tentaram a sorte atacando de uma vez, mas ele estava pronto e derrubou um por um, sem levar um arranhão. Um dos cavaleiros estava de olho nele e resolveu atacar. No momento em que o soco acerta o peito do gigante do moleque sonolento, o cara congela, porque o gigante nem se mexeu. Puta merda. Quando ele avança e revida com um soco na barriga do cavaleiro, o gigante voa e cai, completamente derrotado. O moleque que nunca treinou derrubou todos, um por um, e se tornou o cavaleiro gigante mais forte. Todo mundo ficou em choque, sem entender como ele ficou tão forte sem treinar. O nome desse garoto é Kangai-in, e ele nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, ele era só um mendigo, apanhando todo dia de valentões por ser um Zé Ninguém, até que um dia ele se cansou e quis desistir da própria vida. No seu último suspiro, ele lembrou da sua vida passada e que era um campeão do Mr. Olímpia. Mas como sempre nessas histórias, o Truck-kun aparece e, pá, ele foi parar nesse mundo. Um homem o salvou de se afogar e o levou pra casa. Além disso, deu comida e trabalho pra ele poder construir a própria vida. Ele também começou a treinar usando o conhecimento que despertou da sua vida passada. Alguns meses depois, ele tá no meio da multidão, só mais um plebeu como todo mundo, assistindo o teste anual começar. Todo garoto tem a chance de tentar levantar a famosa pedra demoníaca. Quem consegue levantar deixa de ser plebeu e vira cavaleiro. Quem tentava e falhava levava um choque elétrico quase letal da pedra. Então todo mundo morria de medo de sequer tentar. No meio da multidão estava nosso protagonista com a mão levantada, pedindo para tentar a sorte, o que até surpreendeu o oficial. Ele subiu no palco, colocou as mãos na pedra e deu tudo de si. O corpo inteiro sendo dilacerado pela energia, e ele levantou a pedra. Todo mundo ficou em choque, sem conseguir acreditar que alguém finalmente tinha conseguido. O moleque solta a pedra e se apresenta. Kang Jeon. Algum tempo depois, ele foi honrado pelo rei e se tornou um cavaleiro do reino. Kang jurou lealdade em voz alta na frente de todo mundo. Como presente, ele recebeu uma espada mágica encantada para futuras missões. Na hora de escolher seu escudeiro, ele chamou o Capitão Davis, o único adulto que cuidou dele depois que os pais morreram. No dia seguinte, o Capitão Davis entra no quarto dele, avisando que o trem está prestes a partir. Todo mundo da vila o parabenizou. Ele é o primeiro plebeu a dar a volta por cima. Correndo pro trem, ele esbarra num homem muito musculoso e poderoso. Esse é Count's Black, o responsável por eles. E agora a jornada dele começa, 5 dias até chegarem à base de treinamento dos Cavaleiros Gigantes. Durante a viagem, Count jogou uma pedra mágica no colo do Kang e mandou ele fazer 30 repetições. Depois de algumas horas, ele finalmente terminou o exercício, completamente exausto. Count disse que ainda tinha um longo caminho para desbloquear o poder mágico e mandou ele fazer mais 30 repetições. Kang não entendeu muito bem e voltou a fazer o exercício. A cada repetição, ele sentia os músculos rasgando. Em certo ponto, um fluxo de poder mágico começou a correr pelo corpo dele, se espalhando por cada centímetro e até impulsionando seus atributos. Count ficou chocado ao vê-lo desbloquear o poder com apenas um dia de treino. A viagem estava indo bem tranquila, mas isso não ia durar muito. Depois de mais um dia, David diz pro moleque cuidar melhor da resistência e parar de treinar tanto, mas ele é ignorado. Pensando consigo mesmo, o protagonista diz que a magia que antes parecia um fio fino engrossou e virou algo como uma teia de aranha. Ele termina a última repetição e, respondendo ao homem, diz que esse é o momento perfeito para treinar. Descobrimos que toda vez que o moleque usa magia, ela consome a força de vontade dele. Então, conforme essa força de vontade aumenta, fica mais fácil usar magia num ciclo sem fim. Feliz por ter chegado ao nível 21 de poder mágico, ele senta para descansar e pensa no quanto ficou mais forte. Mas o problema atual dele é que toda vez que o poder mágico se acumula, parte do corpo, tipo células de gordura ou músculo, começam a ser destruídas, e como um fisiculturista orgulhoso, ele não pode deixar isso acontecer. Depois de um tempo, o capitão fica aliviado por estar respirando normalmente de novo. Diferente do Jeon, que tá puto por não estarem mais na zona de alta gravidade. Aí algo começa a dar errado, e o motorista avisa que foram emboscados por goblins. Acontece que durante a Grande Guerra, deuses, demônios e dragões cheios de ódio se mataram, e por causa desse massacre, seres amaldiçoados nasceram. Nosso garoto fica empolgado quando percebe que finalmente vai ver monstros de perto. Vemos as criaturas avançando direto na carruagem. O cara descobre que os inimigos têm 700 de poder mágico e a força física deles é 10 vezes a de um homem normal. Além disso, os corpos deles soltam um vapor, como se tivessem acabado de sair do forno. O motorista pega uma arma e começa a atirar. Um goblin cai, mas levanta na hora, mesmo depois de levar um tiro na cabeça, e agora tá tipo 20 vezes mais puto. Count se levanta e saca as garras, tipo o Wolverine. O homem abre a porta com um sorriso. E o protagonista percebe que estava viajando com um monstro de verdade. Avançando, o cavaleiro derruba vários inimigos de uma vez.
Gritando, Kang diz que não esperava menos de alguém ranqueado como Black. O motorista avisa que as árvores estão tremendo violentamente, e todo mundo percebe que um bando inteiro de goblins parece estar fugindo de outra coisa. Então, um ogro massivo irrompe das árvores, e perto dele, as outras criaturas parecem baratas. Depois de checar e ver que o monstro tem 15.000 de poder mágico, nosso garoto se pergunta se isso é algum tipo de brincadeira. O cavaleiro ordena que a carruagem mude de direção e então diz pro motorista voltar pro convés superior e usar o canhão de artilharia pesada. Assim que ele tá na posição, o homem começa a atirar. O problema é que tem goblins demais. Eles começam a cair assim que são atingidos, mas o ogro continua avançando sem parar. Kautz diz que vai traçar uma linha para impedir que sejam pegos. Pensando bem, John percebe que por mais forte que um cavaleiro seja, lutar contra um ogro é insanamente perigoso. O líder aparece e diz pro garoto pegar o pacote de impulso dele. Nosso garoto faz isso e pergunta se tem algo que ele possa fazer para ajudar. Com um olhar sério, o cavaleiro diz que a melhor ajuda é ficar dentro da carruagem, porque ele precisa chegar sem um único arranhão. Depois de vestir uma armadura e pegar uma espada, Black começa a brilhar verde. Antes de sair, ele diz pro motorista proteger a carruagem, aconteça o que acontecer. O motorista diz que entendeu. Enquanto se pergunta como o líder consegue controlar o vento assim, descobrimos que só alguns cavaleiros despertam poderes sobrenaturais, e Kang é um deles. O motorista diz que a vitória está praticamente garantida e vibra enquanto continua atirando. Voando, Kautz consegue se aproximar do ogro, e depois de pousar atrás dele, manda ele cair para frente. O monstro obedece, balançando seu porrete enquanto se vira. De volta à carruagem, o protagonista e David ficam chocados com a velocidade do líder, tão rápido que o ogro nem consegue acompanhar. O cavaleiro consegue lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo, e os goblins começam a fugir. Animado, ele diz que agora o jogo de verdade vai começar. O monstro ataca várias e várias vezes, mas acaba levando um golpe na perna. Quando nada acontece, Black parece preocupado. De repente, o corpo do oponente começa a inchar e ele solta toda a sua raiva, o que impulsiona sua velocidade explosiva. Depois de desviar mais algumas vezes, o cavaleiro é pego de surpresa, deixando todo mundo apavorado. Vemos um goblin que não fugiu e ainda tá perseguindo a carruagem. Em pânico, o motorista atira de novo, gritando para ele não se aproximar, até que finalmente uma bala o atinge em cheio, mas o monstro ainda consegue se agarrar à estrutura do veículo mesmo ferido. Largando a arma, o homem começa a golpear o Goblin com um machado. Lá dentro, Kang pensa que se ele não se mexer agora, tudo vai acabar. O motorista começa a gritar por ajuda e o protagonista corre para pegar sua espada. Ele sobe as escadas correndo. Quando vê o que está acontecendo, decide focar todo o seu poder mágico num único golpe. Voltamos para o cavaleiro que mal escapou de um golpe fatal gritando. Ele diz que agora é a vez dele de ir com tudo. Fogo começa a jorrar da parte de trás da armadura dele, e o cara sai voando. Enquanto isso, ele continua acertando o ogro em diferentes pontos. Chegando de novo, Kautz avisa que ainda não acabou, mas nosso garoto continua avançando, atacando com toda a sua mana. Sua espada, brilhando num azul intenso e profundo, balança direto pro pescoço do Goblin. Gritando, o motorista tenta se afastar do corpo da criatura. O plano do cavaleiro também funciona, e ele consegue impedir que o monstro se aproxime mais da carruagem. Quando voltam para a carruagem, ficam chocados ao ver o moleque usando energia amaldiçoada, sorrindo como um maníaco. John não consegue esconder o quanto tá empolgado por ter drenado toda a sua mana. Lá dentro, o líder enfaixa a própria cabeça, pensando como é estranho um novato ter derrubado um Goblin, mesmo tendo tido contato com uma pedra amaldiçoada por menos de uma semana, e se pergunta se o garoto não seria um gênio. Nosso garoto se vira e pergunta o que eles vão fazer com o corpo da criatura. Colocando o chapéu de volta, o homem diz que ele pode fazer o que quiser com ele, até vender no centro de treinamento. O protagonista fica chocado ao ouvir que a carne do monstro não apodrece e pergunta se isso significa que ele pode comer. Balançando a cabeça, o cavaleiro diz que o boato de que comer carne de monstro aumenta a energia amaldiçoada é falso, porque ele tentou uma vez e tudo o que conseguiu foi uma dor de barriga. Mesmo assim, o moleque diz que vai ficar bem. Enquanto pensa como é bom ter acesso a uma janela de informações nutricionais, vemos que a carne de Goblin, entre outras coisas, tem um ingrediente-chave para a energia amaldiçoada, basicamente como um tipo de proteína. Tentando não se importar, o líder diz que não é problema dele se o moleque vai ter intoxicação alimentar ou não. Depois de assar um pedaço para neutralizar as toxinas, nosso garoto percebe que o cheiro é nojento, mas lembrando que não bebia shakes de proteína na vida passada pelo sabor, ele decide comer mesmo assim. Prendendo a respiração e engolindo de uma vez, David aparece e pergunta quem diabos come carne de monstro. Rindo, Black diz que o moleque provavelmente sente como se estivesse mastigando sola de bota, sem saber que John, na verdade, acha o sabor incrível. Depois de assar mais 2 pedaços, ele oferece um pouco ao capitão e ao motorista, dizendo que não podem julgar só pelo cheiro. Levantando, o cavaleiro pede um pedaço e diz que vai dar uma chance, o que faz os outros 2 decidirem comer também. Alguns segundos depois, todos ficam chocados com o sabor da carne, que é de qualidade de primeira. Na cabeça dele, o líder pensa que é tão divina que parece feita por seres celestiais. Empanturrando-se, nosso garoto diz para eles comerem com moderação, porque não tem mais para dividir, apesar do balde cheio bem ao lado dele. Gritando, Kautz finalmente revela seu nome e diz que o moleque pode chamá-lo assim agora. Feliz, ele diz que vai pegar outro Goblin para assar mais carne assim que chegarem ao campo de treinamento. Vemos as carruagens passando por uma área meio perigosa.
Lá dentro, o protagonista continua treinando, expandindo sua energia amaldiçoada um pouco mais a cada dia. O cavaleiro diz que ele é um monstro, e quando perguntado se disse algo, ele nega. Curioso, o moleque pergunta se quando essa missão acabar, o homem vai voltar ao seu trabalho original, como candidato a cavaleiro gigante, já que ele é classe Black. Depois de alguns minutos de silêncio, Kautz admite que foi demitido porque durante uma missão, o reino de Roga os emboscou. Ele ignorou a ordem de recuo para salvar um amigo. No fim, ninguém foi salvo e o gigante foi destruído. Então ser dispensado foi inevitável. Ele também diz que ter um gigante tirado de você é tão devastador quanto um pássaro perder as asas. Então o moleque precisa ter muito cuidado e nunca cometer esse erro. Vendo o cavaleiro se afastar, nosso garoto sente um tipo de nostalgia, mas ainda assim decide ignorar o pedido para parar de treinar naquela noite. Quando questionado, ele diz que só tá alongando, David manda ele colocar a roupa. De repente, algo chama a atenção dos dois, e eles olham pela janela com a boca aberta. Vemos trabalhadores tentando alinhar algo, e descobrimos que a viagem acabou, e que esse é o centro de treinamento dos Cavaleiros Gigantes. Olhando de cima da carruagem, Kang reconhece o gigante chamado Colossus, abençoado com poder divino. Kautz sai e mostra um documento provando que o moleque é um cavaleiro escolhido pelo barão. Vendo um gigante de perto, o protagonista percebe que ele tem o tamanho de um prédio de 3 andares, parecendo mais uma besta viva do que uma máquina. Um homem de cabelos brancos sai de dentro do gigante. O nome dele é Raphael White, e sua energia amaldiçoada é de 2.973 pins. Na cabeça dele, nosso garoto calcula que os atributos do cara estão no mesmo nível de cavaleiros veteranos. Aproximando-se, o homem pega o documento e ordena que todos os recrutas formem uma fila reta. Dion corre para ocupar seu lugar e se pergunta quem são as pessoas sentadas nas arquibancadas. Os operadores dos gigantes começam a apostar em quantos novatos realmente vão conseguir passar. Rafael dá as boas-vindas a todos e se apresenta como instrutor de treinamento, então ele diz que o desempenho dos garotos é o que vai decidir o quão longe eles vão chegar. Atordoado, o protagonista pensa: espera, o teste de entrada é entrar num gigante e decolar? Todo mundo começa a reclamar que ninguém avisou, enquanto os espectadores riem. Sem dizer uma palavra, Kang tenta segurar a raiva e jura que um dia vai engolir todo mundo que tá rindo. Alguém se aproxima e pergunta se ele é da periferia por causa do rosto estranho dele. Ele olha e dá de cara com uma jovem que se apresenta como Rowan Yellow. Totalmente cativado, ele se apresenta também. Então a cavaleira explica que decolar significa entrar no gigante, sincronizar com ele e ativá-lo. Ela diz que só tá explicando porque imaginou que um moleque que cresceu pobre não saberia disso. Babando um pouco, o protagonista se pergunta se isso conta como um primeiro encontro, mas a garota o impede de se aproximar e continua explicando. Ela diz que quando você coloca a mão no chão da cabine, a energia amaldiçoada do piloto sincroniza com o gigante e a ignição começa. Então, nesse momento, ele tem que aguentar a pressão e se levantar se quiser passar. Ele pergunta mais sobre a sincronização e descobre que o gigante se move do jeito que ele se move, e os olhos do grandalhão serão os olhos dele. Tentando ser positiva, Rowan diz que tem certeza que tudo vai ficar bem. Ele agradece e pergunta como ela sabe de tudo isso, e ela diz que a família dela é muito ligada em educação. Então ela acrescenta que ele deveria assistir à competição, porque 4 pessoas, incluindo os dois, são fortes. Vemos Crowd, que é enorme, e Haklux, que parece ter uma tonelada de energia amaldiçoada e um foco sério. Lá no palco, o instrutor diz para todo mundo lembrar que existe a chance de se machucar ou até morrer durante o processo, por causa da pressão que atinge quando a decolagem começa. Então eles precisam manter a calma e se autoavaliar para saber a hora de tirar a mão e parar. Ele diz que só os melhores podem se tornar um cavaleiro gigante, e ninguém deve ter vergonha se falhar. É revelado que os gigantes são armas que imitam deuses, já que são construídos a partir de seus corpos e conhecimento. O primeiro candidato coloca as 2 mãos no chão. Ele começa a ficar animado quando percebe que está funcionando. Observando, o protagonista diz que isso lembra das técnicas de respiração que pilotos de caça usavam na vida passada para lidar com a aceleração da aeronave. Dentro do gigante, o cara começa a gritar enquanto os olhos dele reviram. Depois de alguns minutos, ele tira as mãos implorando para parar. Rafael diz que mesmo tendo desistido, ele já ganhou o título de cavaleiro por entender o quão preciosa é a vida dele. O cara é carregado para fora. Vendo aquilo, nosso garoto pensa que todo mundo ali deve ter levantado pedras demoníacas como ele, mas mesmo assim, ainda estão sofrendo muito. Então é a vez do Carol. Ele começa o processo e tenta aguentar a pressão, e como se esperaria de um candidato forte, a decolagem é um sucesso. Ele levanta o braço e o gigante faz o mesmo. Pulando, o instrutor decide montar em um dos grandalhões, e parabenizando Carol, diz pra ele bloquear o ataque. Todo mundo fica chocado, e começa a perguntar se o cara realmente vai atacar um aluno. Provando que sim, Rafael começa a correr e, assim que tá perto o suficiente, dá um soco e acha hilário quando Carol cai no chão. Na cabeça, Kang se pergunta qual era o sentido daquilo e rapidamente decide que é uma tática para esmagar a moral dos novatos logo de cara, então ele vai ser o primeiro a mostrar com quem eles estão lidando. O próximo cara é chamado, e depois de alguns minutos os espectadores dizem que ele provavelmente deveria desistir. De repente, o moleque cai de cara no chão e todo mundo começa a gritar que é uma emergência. Os cavaleiros brancos sobem rapidamente no gigante para tirá-lo e um deles volta para anunciar que ele morreu. O protagonista se pergunta se ele realmente consegue fazer isso, e percebe que toda a atmosfera mudou, porque os que ainda restam são aqueles que as pessoas veem como fortes e corajosos, do tipo que não tem medo de falhar.
Harklux decide que será o próximo e se aproxima como se fizesse isso todo dia. O gigante acende em 1 minuto e 40 segundos e todo mundo vibra pelo sucesso do garoto, incluindo Rowan, que olha pra John e diz: "Eu te disse que ele era bom." O Ruivo começa a se preparar para se defender do golpe de Rafael, que tá vindo a qualquer segundo. Ele bloqueia um chute e o instrutor ri e ataca de novo, mas dessa vez ele acerta 4 golpes limpos seguidos até o moleque cair no chão. Elogiando sua resistência, ele chama o próximo, varrendo todo aquele sucesso conquistado a duras penas, o que pro protagonista é simplesmente ridículo. Irritado, ele jura que vai fazer Rafael provar uma amargura tão grande que ele nunca mais vai esquecer. David, lá nas arquibancadas, de repente é esbarrado por alguém. Um cara o chama de velho e pede desculpas rindo. Mais à frente, os dois babacas começam a falar como o homem parece velho demais para ser um escudeiro e como o cavaleiro que o escolheu deve ser louco. Furioso, o capitão manda eles repetirem o que disseram. Não ajuda em nada. Sentados um pouco mais à frente, 2 caras repreendem os imbecis, mas o moleque de camisa amarela fica agressivo, dizendo que ele é o escudeiro de um cavaleiro branco, e que esse lugar é uma selva, ou seja, fracotes como ele deveriam só se ajoelhar. O segundo pai do protagonista se pergunta se estar ali é pior do que trabalhar 15 horas seguidas numa fábrica, então ele lembra de pessoas caindo mortas na fornalha de fundição, porque ele realmente acredita no potencial do seu cavaleiro. Ele grita pros valentões que o primeiro lugar não será deles. Sem hesitar, ele sugere uma aposta. Mesmo rindo, os escudeiros concordam, porque as moedas de prata cobririam um mês inteiro. O velho não consegue acreditar, como eles gastam 5 moedas em um mês, sendo que aquilo é dinheiro que ele economizou a vida inteira. Mesmo assim, ele decide apostar tudo o que tem, lembrando o quanto o garoto se esforçou. Kautos observa tudo de longe. Enquanto isso, Rowan comenta sobre os outros cavaleiros, aqueles que ficaram em primeiro e segundo nos testes de entrada. Um se chama Garrow Yellow, que aguentou 1 minuto inteiro contra o Rafael, e a outra, ou melhor, a outra, é a Helena Yellow, que não só durou mais, como tentou contra-atacar e até fez o instrutor recuar. Toda confiante, a loira diz que a estrela do dia será ela. Checando os status da garota, 573 de energia amaldiçoada. Nosso garoto pensa que ela é forte, mas ainda está abaixo dos outros dois, o que significa que se ele quiser vencer, terá que contar com a própria habilidade. Depois de prender o cabelo, a cavaleira inicia o processo e consegue o lançamento em 1 minuto e 20. O instrutor parte para o ataque, mas ela desvia lindamente. Após 45 segundos, ela consegue se defender de 17 ataques até ser finalmente derrotada. Pronto, Kang pensa consigo mesmo que, no momento em que Rafael se mover, o jogo estará basicamente acabado por causa de toda aquela experiência, e ele se pergunta se pode mudar isso. Com sua energia amaldiçoada em 107, o garoto decide se alongar pensando em como seu crescimento de energia parou assim que ele chegou a centenas. O instrutor o chama, e ele tenta focar no fato de que uma luta não é só números, é também acertar o tempo dos ataques e ter um pouco de sorte. Então sim, vencer é possível. Jingyun finalmente entra no gigante, e todos os seus amigos parecem nervosos. Lá dentro, ele sente cheiro de suco de morango misturado com ferro e óleo. A porta enorme se fecha. Mesmo sendo super apertado, nosso garoto diz que parece estar num universo sem fim, além da escuridão. Sem nenhuma instrução, ele respira fundo e começa a se abaixar. Algo começa a acontecer quando ele coloca as 2 mãos no chão. Sentindo a pressão, ele diz que é muito parecido com fazer agachamento com 200 quilos. Ele começa a respirar fundo enquanto contrai o abdômen inferior para aguentar o peso. Depois de alguns segundos, o protagonista percebe que há algo mais acontecendo do que apenas a sensação física. É como se sua alma estivesse sendo arrastada para as profundezas. Então ele descobre que o gigante o está puxando com uma força tipo vácuo. Mantendo-se firme, ele decide deixar cada gota de mana ser sugada de seu corpo, até que de repente, finalmente sente o coração do gigante. Determinado, Jian decide puxar tudo de uma vez, sem desperdiçar energia, e depois de muito suor e gritos, os olhos do grandalhão se acendem e todos comemoram o fato de ele ter conseguido em menos de 1 minuto. Lá dentro, o jovem fica impressionado com a forma como a visão do gigante preenche toda a sua visão. Ele diz que se sente libertado de um corpo humano frágil e fraco, o que significa que essa é a sua chance de pegar Rafael desprevenido. Como Rafael está ocupado admirando o próprio sucesso, lembrando que sua força de vontade é mais forte que a de Rowan, ele decide liberar uma enorme quantidade de poder de uma vez, levando suas reservas de mana ao limite absoluto. Os outros cavaleiros comentam como o que Jian fez é uma loucura, especialmente para alguém que está lidando com a pedra amaldiçoada há menos de 1 semana. De repente, algo chama a atenção do rapaz. Vemos que o instrutor está prestes a decolar em 10 segundos, mas o protagonista está determinado a atingi-lo primeiro. Quando Rafael diz que podem começar, já é tarde demais. Com um golpe, seu gigante se choca com força no chão. O mesmo acontece com o de Kang. Detritos voam em direção à multidão e os olhos de todos se arregalam, porque um aprendiz que acabou de entrar em um gigante pela primeira vez conseguiu derrubar White, um candidato a cavaleiro gigante. Lá dentro, o instrutor está parado, de boca aberta, sem acreditar. Enquanto isso, nosso garoto sai do robô, sabendo que se White se levantar, ele será atacado. Então ele encerra a luta ali mesmo, sem dar chance para um contra-ataque. Um cavaleiro pergunta se o garoto vai mesmo fugir depois de dar um golpe tão baixo e covarde, os outros se juntam, gritando que vão dar uma lição nele. Inventando uma desculpa, nosso garoto diz que sua mana acabou, mas isso não acalma em nada os fanboys do Rafael.
Vendo a fila de cavaleiros, os espectadores dizem que o dia está ficando bem louco. Gritando, Dave tenta avisar o garoto. O garoto se vira e pergunta se aquilo é algum tipo de celebração em grupo e se eles não estão sendo um pouco dramáticos. O gigante do instrutor bate a mão no chão e ele ordena que todos parem. Com um único salto, Wade sai do robô e, encarando o protagonista, pergunta seu nome. O garoto se apresenta e o homem se vira dizendo que não vai esquecer isso. Então manda os outros colocarem o garoto em um dormitório. Mesmo putos, os caras decidem deixar pra lá e seguir seu mestre. Aliviado, Kang senta no chão e diz que lutar contra algo pesado o suficiente pra te matar em um instante é aterrorizante, mas também emocionante, porque quando sua mana acaba, o mundo inteiro muda, fazendo seu corpo e mente desaparecerem, quase como tocar um deus. Olhando para os cultos, ele decide que em uma segunda vida não há nada a perder, então vai arriscar tudo o que tem. Vemos os caras que fizeram uma aposta com o capitão se perguntando como um novato poderia fazer aquilo. Um deles se vira e diz, talvez tenha sido só sorte. Quando perguntado sobre a aposta, o escudeiro de camisa vermelha diz que se o velho vier cobrar, eles podem simplesmente dar uma surra nele. Concordando, outro cara diz que nesse caso, todos deveriam sair dali o mais rápido possível, mas, pro azar deles, alguém não está muito disposto a deixar isso acontecer. Apresentando-se, Colt assusta os valentões que congelam ao perceberem que estão diante de um cavaleiro negro. E rindo, o homem diz que já dividiu algumas refeições com Dave e até andou de carruagem com o velho, então seria melhor se os moleques seguissem as regras do jogo. Morrendo de medo, o grupo começa a pensar em como sair dessa. Enquanto o homem fala sobre o que é capaz de fazer com um belo sorriso no rosto, os valentões saem correndo em direção ao capitão, prontos para entregar até as roupas do corpo, se ele quiser. Sozinho, o cavaleiro se lembra do passado e nos leva com ele. De volta ao dia em que a emboscada aconteceu e todos foram forçados a evacuar. Um dos soldados diz para ele se apressar e entrar no bunker logo, mas ele decide não ouvir e segue para o outro lado enquanto todos gritam seu nome e mandam ele voltar. Dentro do gigante, o cavaleiro reza para que alguém aguente só mais um pouco, mas é tarde demais. No dia seguinte, o líder o lembra que quebrar as regras tem consequências e diz que desafios como aquele terminam em demissão. Sem ter o que fazer, Colt simplesmente aceita e vai direto para seu gigante. Pedindo desculpas, ele diz que não conseguiu proteger ninguém e agradece pelo tempo em que foram parceiros. De volta ao presente, David fica chocado ao ganhar 90 moedas de prata e, com os olhos brilhando, diz que pensou que ia perder tudo por causa de uma aposta idiota. Tian se aproxima e pergunta de onde veio todo aquele dinheiro e quem eram aqueles caras saindo. Sorrindo, o velho lhe entrega 45 moedas de prata e diz que cavaleiros geralmente têm dinheiro enfiado nos bolsos por todo lado. De repente, um soldado aparece e diz que está ali para escoltar o garoto até o quartel. Nosso garoto pede para ele esperar um minuto e vai até o Cavaleiro Negro, que está sentado ali se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. Virando-se, o homem diz que sua missão termina ali. Mesmo sem ter certeza de qual será a resposta, o protagonista decide tentar assim mesmo e pede para Celtics se juntar a ele. Furioso, o cavaleiro pergunta se o garoto pirou. Para provar que não, o menino entrega o dinheiro que acabou de receber como adiantamento e diz que vai fazê-lo pilotar um gigante novamente. Cobrindo o rosto com a mão, o homem diz que já desobedeceu ordens uma vez e nunca mais poderá fazer isso. Mas nosso garoto diz que não existem regras que durem para sempre, e se precisar, ele as reescreverá. Então pergunta se o cavaleiro acredita nele. Descobrimos que de 500 cavaleiros amarelos, apenas 78 passaram no teste de entrada. Animado, Rowan diz que o lugar sob a torre do escritório do chefe se chama Restaurante do Céu. Enquanto sobem as escadas, os outros alunos estão todos animados para experimentar a comida. No topo, a loira se aproxima da barreira para assistir ao pôr do sol e absorver tudo ao redor. Do nada, um cara grita que é proibido sair da área do restaurante e do mercado. Além disso, você pode comer o quanto quiser, mas se alguém se atrasar, ele vai garantir que vomitem tudo o que comeram. Pensando bem, o protagonista deduz que o menu de mana escura deve ser bom para o crescimento mágico. Vemos que o instrutor reconhece o garoto como aquele que impressionou Rafael. Enquanto todos se servem felizes, há um barulho alto. Geralt, que acabou de jogar Harklux no chão, pergunta se não podem comer em paz. O Ruivo pergunta por que ele fez isso, mas Girat manda ele abaixar os olhos e diz que sabe que ele é da burguesia. Puto da vida, o garoto se levanta e vai lutar, mas erra o primeiro soco e apanha de graça. Olhando para ele no chão, o loiro diz que o garoto deveria saber o seu lugar e que nem todos os cavaleiros amarelos estão no mesmo nível. Isso irrita os outros cavaleiros que começam a se aproximar, perguntando quem ele pensa que é. Girat diz que é melhor eles calarem a boca e voltar a sentar a porrada nas pessoas. Sozinho, ele lida com todos os caras e acerta Harklux novamente, já que ele não conseguiu esconder seu trabalho de pés. Com o pé na cabeça do garoto, o valentão manda todo mundo prestar atenção, especialmente aqueles que nem sabem matemática básica, e diz que vai mostrar a eles como realmente é a diferença de classes. Todos rapidamente percebem que é uma provocação direcionada a Kang, que está pensando em outra coisa completamente diferente. No escritório do diretor, Kautz menciona o barulho, mas o diretor diz que é só uma confusãozinha, então eles começam a falar sobre o protagonista. O Cavaleiro Negro diz que o garoto nem precisou de treinamento, ele queimou toda a sua mana em um único instante, sozinho. Rindo, o diretor pergunta se ele é da burguesia, então diz que ele é incrivelmente talentoso. Mudando de assunto, ele pergunta por que Black pediu a posição de instrutor assistente novamente e se é por causa do garoto.
Voltamos ao passado, quando nosso garoto ofereceu para o cavaleiro ser seu escudeiro, mesmo sabendo o que isso significaria. O menino diz que honestamente não sabe se seu plano vai funcionar, mas que vai começar a descobrir a partir daquele momento. Kaltz manda ele ficar com o dinheiro e o chama de gênio. Ele diz que descarregar todo o poder de uma vez era uma técnica usada pelo lendário cavaleiro gigante Herpin Gallius. Como não havia como o garoto saber disso, significa que ele pode sentir e controlar a energia amaldiçoada perfeitamente. Depois de pensar em tudo o que sabe sobre musculação e perceber que a energia amaldiçoada é uma coisa totalmente diferente, o protagonista se pergunta como ele poderia ter controle perfeito se, segundo o cavaleiro, isso deveria ser impossível. Encerrando a conversa, o homem diz que precisa de mais tempo para pensar. De volta ao presente, o diretor pergunta se ele planeja ficar por perto e de olho no garoto. Então ele lhe entrega o distintivo de instrutor, dizendo que é uma coisa boa. Depois que o homem sai da sala, Kaltz tem um déjà vu. Voltamos à área do restaurante onde John percebe que Garoa tem 669 de energia amaldiçoada, mais força física 4 vezes a dele e habilidades de combate insanas, o que significa que vencê-lo é impossível. Quando vê o garoto tentando dar no pé, Rowan tenta impedi-lo, mas ele diz que sabe que a loira só está fazendo isso porque ele ficou em terceiro no teste, e que precisa focar em aumentar sua energia amaldiçoada. Sem querer arrumar briga com alguém da elite, nosso garoto começa a dar uma olhada na comida, enquanto a loira tenta entender por que ele não quer entrar na luta. Ele fica chocado ao descobrir que precisaria comer 10 quilos de carne de porco para atingir a quantidade certa de energia amaldiçoada, e começa a se perguntar por que toda a comida ali tem tanta mana leve, e o que diabos é espiritualidade. Então, uma mensagem aparece dizendo que há um novo status. O cara descobre que ter muita espiritualidade é ótimo para aumentar a resistência a feitiços, mas em excesso ela entorpece sua energia amaldiçoada, o que basicamente significa que espiritualidade é só gordura e mana leve é só carboidrato, os maiores inimigos se você está tentando ficar em forma. Depois de um tempo, todos ficam surpresos ao ver Kang realmente fazendo algo, e acontece que ele largou a comida do restaurante para comer carne de Goblin, assim ele pode evitar carboidratos, algo que as pessoas ali ainda não sacaram que deveriam estar fazendo. Enquanto come feliz da vida, o protagonista diz que vai mostrar a todos o poder de uma dieta adequada. Curiosa, Rowan pergunta se ele realmente vai se encher daquilo, quando o lugar tem todo tipo de comida deliciosa. Quando ele diz sim, ela fala que a dieta de um cavaleiro deveria ter um gosto divino. Gritando, nosso garoto diz que aquela comida é cheia de carboidratos e é uma bomba calórica total. Mas a cavaleira não faz a menor ideia do que isso significa e fica ofendida enquanto ele diz que não vai dividir a carne dele. A loira avista o instrutor e conta o que o cara está fazendo. Kaltz se aproxima e diz que comer carne de Goblin é normal para ele e tenta pegar um pouco. Virando-se, o protagonista diz que uma porção custa 2 moedas de prata, mas para ele serão 3, porque lá na carruagem ele prometeu que compraria uma criatura e não comprou. O cavaleiro grita que é um roubo, mas o cara diz que o preço é totalmente justo, já que é ele quem está cozinhando. O homem cede e entrega as moedas. Então ele pede 2 porções. Juan levanta 2 moedas e diz que não consegue se controlar quando a curiosidade bate. Feliz, nosso garoto serve a todos, incluindo o Capitão David. Observando tudo isso, os outros cavaleiros ficam tipo, que diabos está acontecendo? Algumas horas depois, Kang percebe que precisa de mais carne à medida que sua energia cresce, e nesse ritmo seu estoque não vai durar muito, especialmente agora que mais pessoas querem um pouco. De repente, ele sente uma sensação estranha de cócegas e se pergunta o que está acontecendo. Como Kaltz tem o dom do vento, o cara imagina que ele talvez saiba de algo, e pergunta como ele conseguiu esse poder. O cavaleiro diz que, honestamente, um dom não é algo que você pode simplesmente pegar quando bem entender. Curioso, nosso garoto pergunta se poderia ter sido fogo ou água em vez disso, mas o homem diz que não, porque o dom corresponde a qualquer desejo que você tenha enterrado em seu subconsciente e ele ama dias de vento desde criança. Black explica que você pode melhorar a forma do seu dom porque no início ele só conseguia invocar uma brisa leve, mas com foco e imaginação, agora ele pode criar tempestades e até fazer seu corpo voar por aí como uma folha. Ronan pergunta por que John está tão interessado se você não pode simplesmente conseguir um dom apenas querendo um. Então, mudando de assunto, ela pergunta ao instrutor se ele tem alguma dica para a cerimônia de atribuição de equipamentos. Kelt diz que na cerimônia eles escolherão um gigante para usar pelos próximos 3 meses, então você deve escolher o que melhor se adapta a você, com base em detalhes técnicos, como se as juntas mostram algum desgaste, já que isso atrapalha o equilíbrio. A loira agradece. Do nada, o protagonista grita que finalmente atingiu 2 quilos, o que significa que é hora de comer carboidratos para aumentar suas reservas de energia e encher seu corpo de pura força. Ao experimentar a comida do restaurante, ele fica impressionado com o gosto horrível e começa a reclamar, enquanto Rowan tenta entender se ele gostou ou não. Naquela noite, o protagonista volta para sua cabana depois de ajudar os servos a montar as tendas. Lembrando que Kaltz aceitou sua proposta, ele decide que não pode decepcioná-lo e, pegando a pedra, tenta focar e visualizar a verdadeira forma do dom que mais deseja desenvolver. Porque as janelas de status ainda não são suficientes, ele precisa de algo que o ajude durante o treinamento. Algo para equilibrar seus movimentos e mostrar quais músculos estão se desenvolvendo bem e quais precisam de mais trabalho. Seu desejo é poder ver a energia amaldiçoada e a energia espiritual com seus próprios olhos em tempo real, como se seu corpo estivesse constantemente diante de um espelho. Depois de alguns minutos, uma mensagem aparece dizendo que seu dom está começando a evoluir. Geon começa a ver a mana escura que absorveu antes junto com a mana leve, e além disso, agora ele pode controlar quanta mana absorve. O
cara começa a sentir dor, e ele fica feliz com isso porque essa dor é crescimento, enviando proteína para os músculos certos, o que significa que não há mais desperdício ou ineficiência, apenas um crescimento puro, brutal, quase demoníaco. Descobrimos que o reino de Rincal é um lugar hostil e totalmente inadequado para os humanos viverem, mas mesmo assim, a humanidade conseguiu construir cidades e avançar para novas fronteiras. No centro de treinamento, os cavaleiros se preparam para a cerimônia. Gritando, o Barão Harumbácio se apresenta como o comandante dali e diz que há mais de 300 gigantes naquele lugar. Então, mesmo que seja apenas por 3 meses, todos precisam lembrar que esses gigantes foram construídos com peças de segunda mão, o que significa que seu desempenho é pior do que os usados no campo de batalha. Ainda assim, a qualidade desses gigantes varia bastante, viu? E quando as peças se encaixam perfeitamente, você acaba com uma máquina insana. Kautz acha que o sujeito está exagerando. Então o diretor diz que essa cerimônia é a chance deles de encontrar o gigante que mais combina com a mana de cada um. Helena é a primeira chamada, já que tirou o primeiro lugar no exame de admissão. Bócio pede que ela escolha com cuidado e explica que os 3 melhores vão um por vez. Ela para em frente a um gigante e começa a examiná-lo com atenção. Ao lado, o comandante diz a Black que ela é melhor que Garrett, embora ninguém nunca tenha ouvido falar dela, e garante que ela vai escolher o melhor gigante de treinamento. Depois, Helena vai ao 10º lançamento e choca todo mundo ao escolher um gigante de ótimas proporções e blindagem eficiente. Lá dentro, ela sorri enquanto todo mundo comenta que aquela máquina é muito melhor que as 10 anteriores. Depois que ela sai e se exibe, é a vez do Dion, que já virou praticamente um troféu. Todos os cavaleiros estão de olho em cada movimento dele. Sabendo que não vai vencer a garota e que só fará 2 ou 3 lançamentos, ele começa a andar. Kurt se pergunta por que o cara está dando voltas sem rumo, enquanto os outros se irritam com a demora. Descobrimos que o protagonista está testando em qual gigante a mana da cabeça dele reage mais, já que quanto mais alto o som de partida, mais a mana ressoa. Ele só precisa achar o que mais o empolga. Haron pergunta por que o garoto de repente saiu correndo, e então vemos todos os cavaleiros correrem atrás para tentar alcançá-lo. Até que finalmente, nosso rapaz para em frente ao gigante que faz a mana dele dançar. Mesmo sendo feito com peças comuns, o encaixe é perfeito, o que torna aquela máquina uma obra-prima. Quando ele inicia o processo de lançamento, percebe que o som de partida é completamente diferente. Todo mundo fica pasmo, se perguntando como aquilo é possível. Ao sair do gigante, o protagonista grita que aquele é dele e procura o Kautz, achando que agora está um pouco mais perto. O comandante chama Rafael e ordena que ele pressione o garoto ao limite nos treinos até ele quebrar, porque precisa saber se foi pura sorte ou se tem um monstro nas mãos. Sorrindo, o instrutor diz que vinha esperando por aquilo. Olhando os dados do seu gigante, Jem conclui que, no momento do lançamento, ele será uma extensão do seu corpo, e se pergunta se os colegas também se sentem tão poderosos quanto ele. Vemos os cavaleiros observando os reparos. Uma mulher desce do gigante do protagonista e pergunta se ele é o sortudo que vai pilotar aquela máquina. Ela se chama Ren, líder da equipe de manutenção responsável pelas unidades 1 a 10. Ele confirma, se apresenta e diz que sim, é mesmo um cara de sorte. Ela comenta que o gigante parece normal por fora, mas é fascinante porque cada peça é perfeitamente compatível. Aí ela descreve componente por componente e avisa: cuidado, se o abdômen esquerdo for danificado, você perde a capacidade sensorial. Além disso, a seção inferior é onde fica o coração, então nunca deixe ninguém acertar ali. Kang fica pasmo ao saber que sua máquina tem 3 vezes mais potência que as outras unidades de treino. O engenheiro, simpático, pergunta que nome ele vai dar ao robô. O protagonista responde que ainda está pensando, porque não é só uma máquina, é praticamente um corpo novo. Depois de alguns minutos, anuncia que vai chamar o gigante de peitoral, pois é a parte que todo cara tem orgulho de mostrar. Todos partem e começam a testar suas máquinas. Rafael grita que, a partir daquele momento, os cavaleiros têm 1 semana para se acostumar. Dentro do seu gigante, Jian percebe que alta potência nem sempre é boa, e começa a tensionar os músculos, tentando controlar o medo. Depois de testar alguns golpes, ele diz que vai absorver o poder da máquina. O instrutor manda começar por treinos leves e repetitivos, porque é melhor construir uma força estável em que você confia do que gastar tudo de uma vez. Nosso garoto agradece pela dica, mesmo sabendo que energia mágica, como músculo, cresce mais rápido. Não vendo mais o cavaleiro, o instrutor volta ao que fazia, e depois de alguns agachamentos começa a correr. Os espectadores perguntam se isso não é basicamente se machucar, apontando para Haklux que está fazendo flexões. Rafael manda o garoto pegar leve e pergunta se toda essa determinação apareceu depois que ele levou uma surra do Garrett. Haklux nega e diz que na verdade só ficou curioso porque não conseguia acertar o loiro. O instrutor afirma que se o garoto for bem, poderá se vingar 2 vezes mais forte de quem o menosprezou. 7 dias depois, todos os cavaleiros se reúnem. Em pé sobre sua máquina, Rafael diz que somente aqueles que chegarem ao fim sem serem eliminados ganharão o sobrenome White e se tornarão candidatos oficiais a Gigant Rider. Descobrimos que a partir dali haverá 4 critérios de avaliação: resistência, progresso, enfrentar inimigos difíceis e atitude. O primeiro mede quanto tempo conseguem ficar em combate sob condições extremas. O segundo avalia com que rapidez conseguem superar os inimigos. O terceiro avalia como reagem a adversários que parecem imbatíveis. E o quarto observa seu potencial e mentalidade de treino. Precisam de pelo menos 60 pontos em cada categoria para passar, mas se fizerem 100, uma categoria inteira é dispensada.
O instrutor diz que ninguém jamais conseguiu isso e explica que no primeiro exercício, os cavaleiros têm que correr até uma bandeira a 1 km. Todos parecem super confiantes e saem correndo, mas Kang percebe que não é tão fácil quanto parece. Rafael derruba um aluno e diz que vai fazê-lo sentir o peso que os deuses devem carregar. Pensando bem, nosso garoto percebe que além de vencer todo mundo, terá também de passar pelo Cavaleiro Branco. Rafael não para de derrubar gigantes e provocá-los, chamando-os de fracos, ou seja, os instrutores nunca tiveram intenção de deixá-los passar. Vemos um cavaleiro vomitando enquanto é surrado impiedosamente pelo sujeito de cabelos brancos. Então o instrutor manda o garoto levantar para aprender a voar. Observando o caos, Dian diz que nesse ritmo todo mundo vai reprovar. Jiro está na frente, dizendo que tudo o que se precisa é ler o fluxo do jogo e não enfrentar os cavaleiros brancos. Enquanto corre, ele comenta que o teste vai mostrar quem é mais ágil e quem tem melhor julgamento, porque só correr naquele lugar já é difícil, então brigar com um instrutor é perda de tempo. Vemos que ele está quase no destino. O cara com a bandeira fica surpreso e estende a mão, mas quando Jiro vai pegar, é lançado com força ao chão. Do impacto, ele começa a vomitar, enquanto o instrutor diz que você não abandona sua equipe. Gero pede ao homem que espere um segundo e pare de bater, mas é inútil e ele acaba com o rosto na areia. Kang continua analisando o caos e diz que é como estar preso num atoleiro sem saída. Todo mundo entra em pânico até que Helena, pela transmissão, manda os cavaleiros se manterem juntos, porque unidos conseguem dominar os instrutores e avançar. A voz dela corta o pânico e os alunos começam a se ajudar a levantar. Assumindo o comando, ela diz que são 7 contra 1 por instrutor, e que pequenos grupos somados viram algo grande. Um instrutor percebe que algo está errado e, ao se virar, vê 2 gigantes agarrados às suas pernas. No meio dos ataques, o grupo tenta manter a posição. Helena manda formar uma estrela de 5 pontas e se ligar pelos ombros em grupos de 10 para equilibrar o peso. Ryan pega a esquerda e, pouco a pouco, os instrutores ficam sem opções. Partindo para o ataque, Hakluk segura a perna de um professor para desequilibrá-lo. Jian elogia a jogada e decide que é hora de agir. Rafael fica sozinho, já que a formação da garota não serve para derrubá-lo. O garoto nota a cintura do sujeito exposta e corre dizendo que vai botar todo o peso no ataque, só que o instrutor estava esperando. Ele acerta um golpe e pergunta se o moleque achou mesmo que cairia na mesma finta 2 vezes. O garoto bate no chão e o instrutor agarra seu braço, torce e derruba o gigante dele de novo. Pensando rápido, o jovem diz que qualquer sargento da reserva coreano entenderia o que esse teste significa. A ideia é forçá-los a trabalhar em equipe, então tem que tirar o Rafael rápido para ganhar. Com todo mundo ocupado, Jian resolve arriscar sozinho e derrubar o inimigo principal. O instrutor pergunta se ele já está cansado e manda recarregar as energias enquanto se diverte batendo nos outros. O protagonista prende a perna dele e, mostrando que ainda não acabou, ativa o overclock do gigante para aumentar a pressão e impedir o oponente de andar. Irritado, o cara de cabelo branco manda ele largar a perna se não quiser se machucar. Com chutes acertando o cockpit, o garoto começa a ficar sobrecarregado, mas decide aguentar. É pior levar um golpe no peito. Segurando firme, recusa soltar a perna do Rafael e o instrutor, puto, avisa que se quebrar o gigante do moleque, o conserto vai ser um problemão. Nas outras noites percebem que Rafael está exausto e Helena diz que é hora de lidar com ele. Todo mundo começa a invadir, enquanto Kang ainda está pendurado na perna do instrutor. Gritando, ele diz que as mãos ainda estão livres e começa a chutar, levantando uma nuvem de poeira. Sem muito mais o que fazer para empurrar os gigantes de volta, o instrutor continua desferindo socos, mas acaba sendo engolido pelas 70 máquinas. Quando chegam à bandeira, os cavaleiros comemoram a vitória. No chão, o instrutor diz que vai relevar. Afinal, é só o começo, e ele mal pode esperar para ver até onde Kang pode chegar. Nosso garoto sai do seu gigante depois de ser escoltado para fora e recebe um monte de elogios. Com o mana quase no fim, ele fica feliz de ter derrotado alguém 15 vezes mais forte. Helena se aproxima e agradece pelo que ele fez, mas o protagonista diz que ela foi a verdadeira estrela hoje. Enquanto isso, ela pensa que na real só foi uma covarde tentando evitar falhar. Deixando o medo de lado, ela diz que da próxima vez será a primeira a bloquear o oponente mais forte. Ron aparece e abraça nosso garoto enquanto o parabeniza. Em seguida vem Hakluk, que se apresenta e diz que o moleque foi realmente impressionante. Um pouco mais longe, Rafael recrimina os cavaleiros brancos derrotados, dizendo que deixou os alunos vencerem, o que significa que ele foi o único que não perdeu. Todo mundo sai correndo para se preparar como foi mandado. Sozinho, o instrutor diz que aquilo foi divertido, e gritando, manda os cavaleiros voltarem para os seus gigantes porque o treino não acabou. Todos dizem que estão exaustos, mas ele responde que ainda não viram nada. Correndo, John se pergunta se isso é realmente aceitável, especialmente ao ver um cavaleiro caído sendo chutado pelo instrutor. O outro professor, o que está perto da bandeira, diz que depois de acertarem o alvo tem que dar outra volta. De novo e de novo. Um cara desmaia e é carregado embora, enquanto Rafael reclama que isso destroça a pontuação de resistência deles. Furioso, o protagonista diz que é abuso, já que se esforçar assim sem sentido não constrói músculo, quanto menos energia amaldiçoada.
Mas o problema é que os instrutores não parecem ter intenção de parar. Vemos os cavaleiros brancos ralando pesado enquanto Zouken falha. Harklux acaba caindo, e nosso garoto o ajuda a levantar. Agradecendo, o cara diz que ele também deveria continuar em movimento. Discordando, King acha que sentir uma dor forte o suficiente para te matar deixa trauma permanente, e supõe que o professor quer garantir que só os nascidos fortes passem. Rafael vê o jovem parado e pergunta o que está acontecendo. Decidido a crescer, nosso garoto começa a desincronizar e acaba vomitando o almoço e desabando no chão, o que choca o instrutor. Como nas outras noites, John acorda no dormitório e fica satisfeito ao ver que seu nível mágico subiu para 204 após um bom descanso. Ao se levantar, ele diz que seguir o processo de treinamento vai ser duro, porque com um cronograma certinho dava para crescer 3 vezes mais rápido. Kautz entra no quarto e pergunta por que o garoto está rindo, lembrando que pediu para ele surpreender. Sem querer dar um susto tão grande, o protagonista diz que há um motivo para aquilo. E quando alguém pergunta se ele volta ao campo de treino, ele responde que na real vai comer e dormir. Se o cara quiser comer carne de Goblin, que venha com ele. 2 semanas depois, David pergunta no que o garoto está pensando. Vendo-o comer daquele jeito com todo mundo encarando, Kung manda ele parar de se preocupar e comer também, porque como escudeiro precisa ter pelo menos alguma habilidade de luta. Observando os colegas treinar, o garoto diz que os instrutores estão ensinando tudo errado e se pergunta se deve seguir o caminho seguro ou arriscar levar sua energia amaldiçoada ao limite máximo. Ele mesmo responde: o que precisa mesmo é comer para ganhar músculo e energia. Os cavaleiros terminam o treino e, ao verem o protagonista, perguntam se ele vai descansar de novo. Depois dizem que era melhor se ele simplesmente desistisse logo, e Garou fica feliz ao ouvir isso. No escritório, Harun comenta que Gyun virou preguiçoso da noite pro dia, de gênio a relaxado. Naquela noite, nosso garoto ensina David a segurar uma pedra energética e fazer agachamento. Em seguida, começa sua técnica de respiração para aumentar a pressão intra-abdominal e facilitar os levantamentos, além de treinar a área ao redor do centro da energia amaldiçoada, que é a base de tudo. Harun entra na tenda e pergunta que diabos ele está fazendo. Depois ela diz que anunciaram o cronograma de avaliação pessoal, e quem não cumprir é expulso na hora. Nosso garoto nem liga e continua, trabalhando o core. No quarto, Harun pergunta a Rafael o que ele acha daquela missão. Rafael diz que a maioria dos instrutores está certa de que os cadetes vão se sair muito mal, mas quando o questionam sobre o Kang, não conseguem imaginar o garoto perdendo pra ninguém. Harun diz que esse é o problema. Reparou que o menino anda faltando aos treinos de propósito, como se risse na cara dele, e isso não pode passar, então pretende expulsá-lo, ainda mais porque seu rendimento despencou. Virando-se, ele pergunta a Kautz o que acha. Kautz manda o diretor fazer o que considerar melhor. Harun fica chocado, mas diz que não acha que o menino está sendo preguiçoso só por querer. Bossio conclui que isso significa que ele ainda tem algo a mostrar. De volta ao campo de treino, o Homem de Cabelo Branco anuncia que nesta rodada, os 78 cavaleiros lutarão ao mesmo tempo, e 14 serão eliminados. Depois, os restantes serão divididos em 2 grupos para um teste de resistência em formato de torneio. As regras são simples. Se as costas do gigante de alguém tocarem o chão, está fora. Formar aliança contra um oponente é permitido, mas vencer no mano a mano dá pontos extras. E se algum cadete não gostar da nota, pode pedir um duelo de resistência, um contra um instrutor. Quando ouvirem o sinal, todos se posicionam, enfileirando-se. Girote pergunta o que o cara vai fazer para ganhar e diz que ele nem vai passar da primeira rodada. Como ficou descansando enquanto os outros ralavam, o justo é se unirem para eliminá-lo. Os cavaleiros concordam e afirmam que um elemento assim prejudica o time. Respirando fundo, nosso garoto diz que está pronto. Ele esperava o ódio e a hostilidade. Abrindo um canal privado, Rowan fala que sabe da confiança dele nos próprios métodos, mas assim, ele será eliminado na primeira rodada, então é melhor lutarem juntos. Sorrindo, o protagonista lembra que isso também a põe em risco, mas ela rebate que é a mais forte daquele centro de treinamento. Harklux entra na conversa e promete ajudar o garoto e garantir que seja avaliado corretamente. Jian manda todo mundo parar de se preocupar com ele e focar em si mesmos. Rafael dá início ao teste, e os cavaleiros investem contra o protagonista. Animado, ele confia na sua energia demoníaca. Sem ela não dá para controlar um gigante nem fazer ataques explosivos. Ele eleva ao máximo a pressão no abdômen para reforçar o núcleo do gigante e transfere a força aos punhos sem perder energia. Nosso garoto acerta o primeiro golpe e manda um oponente voando. Empolgado, comemora o primeiro ponto de bônus e já vai atrás do próximo, dizendo que um core fraco é por isso que o adversário bate no chão tão fácil. Vendo aquilo, os outros ficam se questionando como isso é possível já que o moleque quase não treina. Sabendo que seu nível de energia amaldiçoada é maior que o da maioria dos cadetes, Jian diz que vai mostrar o que é treino de verdade. Na segunda rodada, a regra é que só 2 cadetes podem tirar a nota máxima, e quem recuar mais de 2 passos ou desabar perde. O protagonista acha aquilo ridiculamente bárbaro, mas não tem escolha além de continuar. Um cavaleiro o ataca dizendo que ele não vai desistir nunca, e quando leva o golpe, Kang nem se mexe e afirma que os socos do outro são fracos porque ele não está estável. Aí é a vez dele mostrar como se faz, e com um único golpe o outro gigante cai. Feliz com mais uma vitória, o garoto diz que tem que fortalecer o core. Rafael pergunta a Kautz até onde acha que o protagonista vai, e ele responde, talvez até a 4ª ou 5ª rodada.
Quando alguém pergunta se isso não é forçar demais, o cara responde que o instrutor fala demais para quem já perdeu 2 vezes. Ainda acrescenta que vai ser complicado pro nosso menino encarar cadetes com talento natural. Depois de mais algumas rodadas, um cavaleiro tenta acertar Guion, mas claro, nada acontece. Desferindo um soco pesado, ele diz que o sujeito falou toda aquela bravata só pra acabar se dando mal. Os instrutores ficam chocados ao ver o garoto chegar às quartas. Olhando em volta, Rafael percebe que Harklux foi derrotado por Jirah, mesmo sendo um dos mais esforçados. Pensando bem, ele conclui que a avaliação está claramente armada contra os cadetes de Yokimune, já que é praticamente impossível superar cavaleiros que treinaram desde criança, vindos da periferia. De repente, ele vê Kong lutando contra um lutador independente e percebe que ele usa técnicas insanas para reforçar a postura defensiva. Só falta descobrir como ele consegue isso sendo cadete. Então Rafael se lembra que o garoto não seguiu o programa e a ficha cai. Atacando o oponente, o menino vence de novo, e o instrutor finalmente chega à conclusão de que ele consegue tudo aquilo porque não seguiu o programa. Chega a final em grupo, Helena contra Rowan. Após trocarem 6 golpes, as duas garotas ainda estão de pé. Kautz acha que a de cabelo lilás não está usando todo o seu poder e fica se perguntando de onde ela é. Depois de levar um golpe, o loiro é eliminado e chega a hora da próxima final. Kong contra Garrett, que emana muito mais energia demoníaca. Pensando bem, o protagonista conclui que o rival é imbatível, mas vai desafiá-lo mesmo assim e forçar seus limites. O loiro se prepara para dar o primeiro soco, acerta em cheio e solta que aquele lugar não é para lixo como ele. O garoto segura a posição e rebate que pertence ali mesmo, que o futuro começa agora e que, aconteça o que acontecer, ele vai deixar sua marca. O adversário será o solo onde suas raízes vão se fincar. O garoto investe e grita que agora é a vez dele. Enquanto isso, Rafael lembra que sempre acreditou que seria enviado ao núcleo pioneiro, onde só vão os melhores cavaleiros, mas por mais que se esforçasse, nunca chegou lá. E agora vê um cavaleiro do mesmo núcleo quebrar todas as regras e crescer mais rápido que todo mundo. Kang confere quanta energia demoníaca tem e decide concentrar tudo no punho. Acerta Garrett bem na cabeça e o manda pra trás. O protagonista espera que ele caia, mas ele não cai, e Garrett declara que não será derrubado por alguém como ele. Então ele diz que dessa vez vai terminar a luta. Uma explosão ocorre no instante em que Jaeon é atingido, e quando a poeira baixa, todo mundo vê o garoto bloquear o golpe e continuar em pé. Sabendo estar em desvantagem, ele resolve colocar toda a força num único soco de novo, porque senão perde. Correndo com tudo, ele reza para que funcione desta vez. Garrett leva uma porrada violenta, mas se mantém em pé. O problema é que o protagonista não tem mais energia demoníaca. O inimigo avança dizendo que acabou agora, sem perceber que o garoto vai seguir só na força de vontade até o fim. Ele fecha os olhos esperando o impacto, mas nada acontece porque o loiro desmaia antes de completar o ataque. Enquanto levam o garoto embora, todo mundo se pergunta como aquilo aconteceu. Respirando fundo, Kang sente alívio por ter conseguido. Rafael se aproxima e pergunta que diabos ele fez para ficar tão forte sem entrar no treinamento. Sorrindo, o protagonista responde que só fez algumas escolhas e analisou cientificamente qual método funciona melhor. Já que os cavaleiros têm de escolher seu próprio caminho e assumir as consequências, o instrutor, pensando nisso, se pergunta se ele próprio já tentou outros rumos e acaba achando que talvez seja só um soldado comum, ao contrário do menino. Rap, o garoto imagina que pouco a pouco seu nome será gravado naquele reino e por todo o continente. No gabinete do diretor, Harun não acredita que Dian venceu e manda o homem de cabelo branco trazer o jovem até ele. Mais tarde os dois se encaram e o homem berra que, dali em diante, pular treino é proibido. O protagonista diz que quer se formar na academia como o melhor cadete, mas isso será impossível se seguir o programa padrão, já que há um hiato de 5 anos entre os cadetes Yokemen e os recrutas Freeman. Curioso, o comandante pergunta se o garoto realmente acha que pode chegar em primeiro com seus próprios métodos, e quando ouve que sim fica ainda mais furioso. Vendo-se muito parecido com Guillaume, decide que pisar nele não adianta, e manda Rafael apoiar totalmente o jovem. Rafael, porém, terá de assumir a responsabilidade se algo der errado. Quando os rapazes saem da sala, Basil pergunta o que Kautz acha. Kautz responde que normalmente seria impossível, mas Kang está longe de ser normal. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro tenta convencê-lo a se comportar e atingir as pontuações exigidas. O homem pergunta como o garoto pretende tirar 90 em resistência se continuar faltando ao treino. David diz que se ele marcar 100, pode eliminar essa categoria, o que equilibraria tudo. O garoto nada diz, o que deixa o instrutor furioso com tamanha teimosia. Vemos que o objetivo do menino é fazer repetições até ficar exausto e então descansar um pouco. Ele pergunta ao cavaleiro quanto pesa aquela barra. O sujeito responde, uns 300 por aí. Então o protagonista diz que semana passada levantou 250 10 vezes e agora já levanta 300, o que por si só resolve as dúvidas do homem. Seu caminho incerto traz recompensas maiores. Kult diz que de qualquer forma, a única maneira de passar é ficando em primeiro ou segundo, e como a avaliação final é extremamente rígida, serão obrigados a ultrapassar os limites e enfrentar monstros de verdade numa missão muito perigosa.
O protagonista diz que entendeu e pede licença para voltar ao treino. David e o cavaleiro concluem que o garoto é praticamente viciado em levantamento. 3 meses depois, descobrimos que Jian atingiu o nível 507 em energia demoníaca, tornando-o o terceiro cavaleiro mais forte do centro de treinamento. Além disso, ele conseguiu superar a Helena na hora de concentrar energia num único ataque, e sua maestria e controle são imbatíveis até entre os instrutores. O garoto também ficou em primeiro nas 5 avaliações que fez e começou a ser reconhecido por todo mundo. Com tudo pronto, ele espera ansioso pelo dia da avaliação final porque quer mesmo ver o mundo fora da zona. Quando o dia chega, Rafael explica que a missão é avaliação e reconhecimento preliminar para o esforço real de retomar a Terra fora da zona. Então terão de destruir núcleos para eliminar as anomalias. Vemos os cavaleiros indo para a Floresta das Feras, que tem anomalias mais leves, tipo árvores tortas e alguns monstros, mas quanto mais se aproximam do centro e da árvore no fundo da mata, onde o núcleo pode estar, mais criaturas vão surgir. Então terão de avançar devagar para dentro, limpando primeiro o perímetro externo. Todas as batalhas serão registradas pelo gigante, e quanto mais monstros derrubarem, maior a pontuação. Além disso, o grupo será acompanhado por 25 instrutores e deve cumprir todas as ordens e emergências. Na hora marcada, os gigantes começam a se mover, trombando com o Kang. A Helena diz que desta vez ela vai ganhar. O Haklux aparece e fala que verá o garoto no núcleo pioneiro. Sorrindo, o Rohan deseja sorte ao menino, que fica feliz por finalmente ser notado e ter amigos. Bastante confiante, ele sugere ir mais fundo na floresta, em vez de começar pelas bordas. Claro, com cuidado. Como ninguém responde, ele pensa que levaram um não. Mas depois de alguns segundos, o trio se empolga com a ideia de explorar junto, e concordam em avançar aos poucos até as profundezas onde vão investigar juntos. Enquanto correm, o Kang percebe que o lugar é enorme, mas graças ao radar consegue ver o terreno como se estivesse na palma da mão. Ele observa as árvores que parecem trolls. Lá de cima vemos inimigos por perto, seguindo o garoto de maneira sorrateira. Quando ele se vira, sente algo e começa a se perguntar o que é e de onde vem. Ao olhar ao redor, o King avista 3 orcs escondidos e se prepara para o combate. Os monstros têm 1800 de energia demoníaca, 3 vezes mais que o garoto. Mesmo assim, ele está confiante, já que está armado, então sua primeira caçada começa. Ao fazer o primeiro movimento, ele sai correndo, deixando os orcs em alerta máximo. Do nada, as criaturas correm, mas em segundos o cara pega o primeiro e o transforma numa bola de beisebol. Os outros decidem contra-atacar. Quando sua unidade sensorial entra em ação, o jovem diz que parece que o tempo parou, e depois de desviar do golpe ele fala: "Agora é minha vez." Os monstros são lançados longe e ficam no chão, mostrando o verdadeiro poder de um gigante. Empolgado, Kang se pergunta quão fortes são as máquinas que lutam na linha de frente. Em outro lugar, Rohan fica chocado com o que fez, enquanto os demais curtem aquela onda de poder, e todos resolvem acelerar para chegar ao centro. Depois de correr pela floresta um tempo e se sentindo invencível, o protagonista dá de frente com um bando de goblins e já avisa que não está desarmado. Pergunta o que vão fazer e começa a distribuir tapas usando só a mão esquerda. Depois de derrotá-los, ele percebe algo escondido mais adiante e descobre que terá de enfrentar um gigante de pedra de 6 metros. Desferindo o primeiro soco, o cara diz que vai mostrar o que é impacto de verdade. E, ao irritar o grandalhão, anuncia que é hora de jogar beisebol de novo. O inimigo começa a avançar enquanto ele se prepara para balançar. Após acertar um golpe limpo, Jian decide encerrar a luta. O monstro de pedra cai no chão, praticamente esperando o pior, e vemos que além do protagonista, todos os amigos também estão imparáveis, determinados a ir o mais fundo possível. Mais tarde, o cara se pergunta até que profundidade esse lugar vai, quando de repente uma transmissão geral revela que um bando de cavaleiros está em apuros naquele exato momento sem entender nada. Kang fica tipo, que diabos está acontecendo lá fora? De repente algo começa a sair entre as árvores e o protagonista sozinho tem de enfrentar 5 ogros. Mesmo sem saber o que está rolando, ele empurra o medo para trás e diz que vai lutar primeiro e pensar depois, especialmente por ser a primeira vez contra esse tipo de criatura. Um deles, com 15.000 de energia demoníaca, nosso garoto parte primeiro, e com um único golpe, acerta a cabeça de um ogro, mas para sua surpresa, ele absorve o impacto. Ainda assim, ele continua pressionando até o monstro pegá-lo com um chute. O jovem percebe que o inimigo é forte o bastante para aguentar até o golpe de um gigante, o que deixa tudo bagunçado, especialmente porque bloquear dezenas de ataques ao mesmo tempo é impossível. Kang ativa sua habilidade Overlock para se fortalecer. Depois começa a desferir socos em quem tenta se aproximar. Ao pular, acerta um oponente que já estava no chão e logo percebe que vai levar um ataque por trás, contra-atacando. Protogus, para onde você acha que vai? Agarra-o pela cabeça e o arremessa contra o tronco de uma árvore. Um ogro o envolve pela cintura, forçando-o a usar os cotovelos até só restarem ogros. Depois de um combo muito bem executado, uma explosão em outro ponto chama a atenção do jovem. Ele se recompõe e se pergunta o que está acontecendo do outro lado da floresta, porque se isso for um ataque coordenado, pode virar um massacre total. Um instrutor avisa que apareceu uma anomalia repentina e ordena abortar a missão imediatamente. Todo mundo precisa sair da floresta o mais rápido possível.
Aí eles percebem que a floresta está se movendo. Um deles é pego por raízes que começam a rastejar feito cobras. Parado, Jian ouve todos os gritos e conclui que se as árvores mudarem o terreno, os mapas vão ficar inúteis. Então ele começa a chamar os outros no rádio e, por sorte, recebe resposta da Helena, do Haklux e do Rowan. Sorrindo, nosso garoto diz que escapar não vai ser fácil, mas dá pra fazer se trabalharem juntos e não perderem o foco. A Ruiva pergunta se todo mundo está preso, mas Jayon diz que não. Existe um lugar que nunca muda. Eles têm que se encontrar na árvore gigante e destruir o núcleo com as próprias mãos.